Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma correção de exercícios propostos aí, agora para os alunos do Instituto Cecília Leite Costa, do ensino médio, primeiro ano. Vamos lá, a questão apresentada nesta lista de exercícios é a primeira questão. Ela pede para você fazer a construção do gráfico velocidade em função do tempo e posição em função do tempo, V versus T e S versus T, conforme a função horária do movimento, que é igual a S é igual a 500 mais 20T. Mas, Vini, o que é cada uma dessas letrinhas e números? Vamos lá. S pode ser também representada por SF, em alguns exercícios eu também utilizo. S é a posição final que o móvel vai estar em um determinado instante de tempo. Tá? Então, S é a posição do móvel em cada instante de tempo que nós vamos analisar de 0 a 5 segundos. Okay? 500. O que é o 500? Lembrem do SO. SO é igual a posição inicial que o móvel, da onde o móvel parte. É aquilo que nós chamamos de origem do movimento. A origem do movimento, então, é 500 metros. A velocidade com que esse móvel começa a se locomover é de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo e ainda é positivo. O que esse sinal positivo diz para nós aí, Vini? Esse sinal positivo diz que o movimento é progressivo. A partir do instante zero, esse móvel ganha 20 posições a cada segundo a partir do ponto inicial de posição de 500 metros. Então, é aquilo que nós vamos fazer agora. Seguindo a brincadeira, eu substituí os valores na função. A função inicial, ali, ó, 500 mais 20t. T é cada linha de tempo que nós temos aqui. Foi isso que eu fiz. 500 mais 20 vezes 0, 500 mais 20 vezes 1. Lembrem de fazer a multiplicação primeiro, depois a soma. 20 vezes 0 mais 500 não poderia ser outra coisa a não ser 500. 500 é da onde o móvel parte, é o início do movimento. Então, no instante zero, é a posição inicial da onde o móvel parte, no instante zero, 500 metros. Metro 500. A cada instante, esse móvel vai ganhar 20 posições a cada segundo. É isso que ele está dizendo com a velocidade sendo positiva. Em 5 segundos, esse móvel andou 100 metros. Tá ok? Espero que tenham entendido a questão da função horária, da posição, SO mais VT. SF é igual a SO mais VT. SO mais VT. Vamos lá, a apresentação do gráfico da posição em função do tempo. O tempo representado aqui em segundos no eixo X e a posição no eixo Y. É de escolha minha representar do 480 ao 620. Você pode fazer qualquer escala aqui, contanto que os valores que estão aqui nessa tabela estejam entre o máximo e o mínimo. Posição medida em metros. No instante zero, então, o móvel está na posição 500. No instante 1 segundo, está na 520. Instante 2, 540. Instante 3, 560. No instante 4, 580. E no instante 5 ele está na posição 600 metros. Essa inclinação da reta ela é positiva, caracterizando um movimento progressivo. Aquele movimento que o móvel ganha posições em função do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo trata como a velocidade se comporta conforme o tempo vai passando. Lembrem-se, estamos estudando MRU, movimento reto e uniforme. Aquele movimento que deve ser sempre reto, sem subir, sem descer, sem ter curvas e com a velocidade constante. Isso quer dizer, então,
que no eixo do x aqui embaixo, ó, nós temos de 0 a 5 segundos, porque é o tempo que nós estamos analisando, tempo em segundos, e no eixo y nós temos as velocidades. Velocidade está representada em metros por segundo. Metros por segundo, aquela velocidade então de 20 metros no instante inicial 0, um segundo depois continua sendo a mesma, no instante 2, 3, 4 e 5, a velocidade permanece constante. É isso que quer dizer no movimento reto e uniforme. A velocidade permanece constante todo o intervalo de tempo analisado. Ela não muda, ela não aumenta e nem diminui. Um abraço, espero que tenham entendido essa questão. Vamos para a segunda. No segundo caso, ele traz aí mais ou menos a mesma questão. Pede para construir o gráfico da velocidade em função do tempo e da posição em função do tempo. Agora ele retrata uma função um pouco diferente. Logo, S, posição final, é igual a SO menos VT. O que ele está dizendo aqui? Posição final a cada instante de tempo. 200 é da onde o móvel vai partir. É o início do movimento. É a origem do movimento é 200 metros. Menos está me dizendo que esse móvel vai ter um movimento retrógrado a partir da posição 200 metros. E 50 é quanto ele vai perder de posições a cada instante de tempo. Então, podemos fazer uma previsão de 200 menos 50 vezes 1. Esse móvel vai lá para a posição 150. Fiz uma tabelinha aí com alguns valores, substituindo o tempo em cada uma das equações de 0 a 5 segundos. A previsão que você deve ter sempre é que no instante 0 seja a origem do movimento seja igual a 200. Se você fizer 50 vezes 0, vai dar 0 menos negativo, esse 0 negativo, mais 200 positivo. Não podemos encontrar outro valor que não seja o SO. SO é a origem do movimento. Olha aí, no instante 1 segundo, ele perdeu 50 posições. Ele está andando em um movimento retrógrado, perdendo 50 posições a cada segundo. Olha aí, foi da 150 para 150 e no instante 4 segundos, muitas vezes algumas questões vão pedir para vocês em que instante de tempo o móvel passa pela origem das posições. A origem das posições é na posição 0. A origem do movimento, nesse caso, foi 200. E, por fim, no instante 5 segundos, ele está lá na posição menos 50 metros. Ok? Vamos para a construção dos gráficos. Com essa tabela, nós podemos chegar ao gráfico, onde eu tenho novamente no eixo X o tempo analisado de 0 a 5 segundos e no eixo Y nós temos as posições que esse móvel vai estar em cada instante de tempo. Nós temos aqui então, no tempo 0, no início de tudo, o móvel está na posição 200 metros. No instante 1 segundo, ele está na 150, no instante 2, 100, no instante 3, 50. No instante 4, ele passa pela origem das posições, que é o nosso marco inicial, é o 0. E no instante 5, ele está lá na posição menos 50 metros. Aqui nós temos uma característica de uma reta negativa. Ter reta negativa significa que o movimento é retrógrado. A partir do instante inicial, esse móvel perde posições em função do tempo. Gráfico da velocidade em função do tempo. Nós temos aqui, novamente no eixo X, tempo em segundos, do 0 ao 5. No eixo Y, a velocidade. A velocidade aqui caracterizada por ser negativa, pois esse gráfico também deve me retratar que o movimento é retrógrado, pois se eu retratar que essa velocidade é positiva lá em cima, de 50 metros por segundo, esse gráfico aqui não vai coincidir, ele teria que estar com reta inclinada para cima e não para baixo. Ok, menos 50 metros por segundo significa que o movimento é retrógrado,
No instante 0 é menos 50. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre com a mesma velocidade. Ok? Então, MRU, movimento retinho e sempre com a mesma velocidade. Grande abraço, mais uma questão resolvida. A brincadeira continua. E aí, pessoal, começamos mais uma brincadeira aí. Questão número 3. Ela diz o seguinte: um móvel com velocidade de 30 metros por segundo, 30 metros por segundo é a velocidade. O que quer dizer isso? Significa que ele está ganhando 30 metros a cada segundo, ou percorrendo 30 metros a cada segundo. Desloca-se durante 30 segundos. Isso significa que ele começou o movimento e no instante 30 segundos ele quer analisar todo o tempo, de 0 a 30 segundos, o que aconteceu aí. O que ele está pedindo? Qual a distância percorrida por ele? O que eu quero que vocês lembrem nessa questão é daquela equaçãozinha lá, da velocidade média, onde você tem variação da posição ou distância percorrida, você pode chamar assim, e dividido ali pela variação do tempo. Então, velocidade é distância sobre o tempo. Mas, Vini, ele está me pedindo aqui nessa questão a distância percorrida. Matematicamente, você tem como isolar a distância, a variação de posição, que é ΔS. ΔS é variação de space, por isso S. ΔS sobre ΔT. Esse ΔT que está dividindo passa multiplicando. Então, nós chegamos a uma equação assim. ΔS é igual a ΔT vezes a velocidade. Quando nós temos lá, então, 30 segundos vezes 30 metros por segundo. Se ele anda 1 segundo, ele anda 30 metros. 2 segundos, 60. 3, 90. 4, 120 e assim por diante. No total dos 30 segundos, ele vai percorrer... antes disso, vamos fazer uma análise aqui, ó. Segundo dividindo segundo, eles se simplificam. Sobra só metro. E é exatamente o que a gente está procurando. Distância percorrida. Por isso, sobrou só metros na nossa razão aí. Vamos lá. O produto de 30 por 30 aí deu 900 metros. 900 metros é quanto ele andou durante todo esse tempo. Notem que nas alternativas de A a E, todas retratam aí, tem 9. Só que, para lembrar da primeira aula de notação científica, foi colocado aí para nós em notação científica. 9 vezes 10 na 0, 9 vezes 10 na 1, na 2, na 3 e na 4. Agora eu quero que vocês lembrem como que a gente faz para escrever esse número em notação científica. Lembrem então que 900 metros, a vírgula não estava ali, eu coloquei agora aqui nessa posição. Eu posso escrever 90, ó, a vírgula andou uma casa. E eu sempre chamo a atenção, a vírgula anda casas e não andam zeros, tá ok, gente? A vírgula andou uma casa, logo essa casa andando para a esquerda aumenta o expoente. Então eu poderia escrever 90 vezes 10 na 1. Como eu também posso escrever 9 vezes 10 na 2, gabarito. 9 vezes 10 na 2 ou 0,9 vezes 10 na 3. Como não tem 0,9, eu vou para 9 vezes 10 na 2. Gabarito nosso aí é a letra C. Muito bem, questão resolvida. Vamos para a próxima brincadeira. Olha só o que acontece aqui. O móvel desloca-se durante 900 segundos. É o tempo que ele se movimentou. E percorre uma distância de 9.000 metros. Qual foi a velocidade média desenvolvida por ele? Ok, novamente entra a equação da velocidade média. Variação da posição em função do tempo, dividido pelo nosso tempo. Brincando com tudo isso, velocidade, ΔS sobre ΔT. Aqui nós não precisamos levar nem uma letrinha para o outro lado para fazer a multiplicação ou divisão. A distância ele informa para nós que é 9.000 metros, variação de posição ou distância percorrida, também pode
ser chamado aí, 9.000 metros dividido pelo tempo que foi 900 segundos. Faz a razão disso por isso, vai dar lá 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, vou ter que identificar no meu gabarito como que está escrito esses 10 em notação científica. Lembrando da aula de notação científica, 10 metros por segundo, olha a vírgulazinha aqui, ó, ela vai andar uma casa decimal para a esquerda, logo isso pode ser escrito 1 vezes 10 na 1 metros por segundo. 1 vezes 10 na 1 é igual a letra B, gabarito, meus queridos. Continuamos a brincadeira. Questão 5. Qual é o tempo necessário para que um móvel complete uma distância de 8 km com velocidade de 2 km por hora? Notem que nas últimas duas questões, uma nós calculamos velocidade, uma ele pediu o tempo, e aqui ele está pedindo qual foi a velocidade, qual foi o tempo necessário. Então, com 3 incógnitas na minha equação, essa é a terceira. Então, eu fiz uma questão para você descobrir cada uma delas, tá? Para nós aumentarmos a experiência, a nossa brincadeira aí nessas questões. Então, ele quer saber o tempo necessário quando ele percorre uma distância de 8 km com velocidade de 2 km por hora. Lembre novamente da equação da velocidade, é distância sobre o tempo. Só que agora nós temos que isolar quem é? O tempo. O tempo, então, passa multiplicando e esse V passa dividindo. Nós temos lá variação da posição em função da velocidade que esse móvel percorreu essa distância. ΔT, então, vai ser de 8 km percorridos, que poderia estar escrito em metros, 8.000 metros. E nós temos aqui com uma velocidade de 2 km por hora. Notem que eu tenho quilômetro dividido por quilômetro. Isso aqui acabam se simplificando. Km por km dá 1. Logo, essa hora que está dividindo aqui sobra lá em cima. E é exatamente a unidade que tem que sobrar, pois nós estamos calculando aqui, procurando o tempo que ele demorou para percorrer essa distância. Ok? Então, a variação do tempo foi de 4 horas. Continuando a brincadeira, nós sabemos que 4 horas é igual a 4 vezes 10 na 0. Por que 10 na 0? 10 na 0 é igual a 1. E 1 vezes 4 é igual a 4. Ok. Aqui nos gabaritos ele tem 4 vezes 10 na 0. Só que erroneamente o professor colocou aqui segundos. Então vamos substituir esses segundos aqui por H de horas. Ok? Numa prova poderia ser anulada essa questão ou faz uma correção, explica ali. Se você desenvolveu todo o cálculo correto, está certíssimo. Continuamos a brincadeira. Espero que tenham entendido mais essa questão. Qualquer dúvida, anotem e a gente volta a falar dela. Continuando aí. Diz o seguinte: um ciclista passa pela posição 3.000 metros com velocidade de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo é a velocidade desse ciclista, no sentido decrescente da trajetória. Então, o que ele está dizendo? Que a partir da posição 3.000 metros, ele começa a perder posições. Então, esse móvel tem um movimento retrógrado. Decrescente, ele fala da trajetória. Este movimento, então, é caracterizado como? E daí ele traz algumas alternativas: progressivo, retrógrado, retardado, retrógrado e retrógrado. Com base na primeira característica que ele informa aí, que ele diz que o movimento ele decresce no sentido da trajetória, então a gente já sabe que é retrógrado. Sabendo que é retrógrado, olha aí, ó, apareceu a função que nós podemos utilizar depois. Ó, SF é igual a SO mais VT. SO mais VT. Tem gente que chama a função do sorvete. Ok. Então eu vou retratar lá para nós, ó, uma linha onde aparece um ciclista. Ele
está na posição 3.000 metros, quando a velocidade dele é de 3 metros por segundo. Ok? Coloquei um sistema de referência, então, que aqui é a minha origem das posições, é o marco zero, e ele está aqui na origem do movimento. A partir desse instante, nós começamos a analisar o movimento desse ciclista. Como ele já disse, que ele começa a vir da posição 3.000 em direção ao marco zero, aonde o móvel, nós temos aqui a origem das posições e aqui a origem do movimento. Então nós sabemos que esse movimento é retrógrado. Sabendo que é retrógrado, nós já vamos para algumas alternativas. Ele não é progressivo, excluímos a letra A. Ele pode ser retrógrado, ele não pode ser retardado. Nós nem estudamos ainda movimento acelerado ou retardado, que é um movimento que o móvel ganha ou perde velocidade. A alternativa D é retrógrado também e a alternativa E também é retrógrado. Continuando a brincadeira. Nós também sabemos agora onde sua função, agora ele continua, onde sua função horária do movimento é. Agora ele quer saber o que é essas letrinhas aqui representadas em números, tá ok? Então, SF é igual a SO mais VT. Eu preciso saber qual é a posição inicial do móvel. Tá? Vamos lá, ó. SF. Vou voltar um pouquinho aqui. Vou voltar. Ok. O que ele está me dizendo? SF é a posição final do móvel. A posição inicial do móvel é da onde nós começamos a analisar, 3.000 metros. Então, aqui para nós, aquelas alternativas que sobraram, B e D, olha aqui, ó, B é 3.000 e D também é 3.000. Só que na letra E, ele retrata aqui um movimento retrógrado onde SF é igual a 3T. Não aparece para nós aqui aquilo que nós chamamos de posição inicial, que é os 3.000 metros. Então nós descaracterizamos nesse caso também a letra E. Fica B e D. Tá? E em B e D, nós temos lá, ó, 3.000 mais 3T, e no D temos 3.000 menos 3T. O que caracteriza uma diferença entre os dois. Um é progressivo e o outro é retrógrado. A velocidade sendo positiva, aqui, diz que o movimento é progressivo e não retrógrado, como ele afirma aqui nessa alternativa. Então, nós descaracterizamos a letra B também e consideramos só a letra D. Chegamos à alternativa correta, só que nós temos mais uma coisa para resolver aí. Então, olha só, este movimento é caracterizado como retrógrado. Com o retrógrado, a gente fica entre B, D e E. Depois, com a função horária do movimento, nós temos lá que ele parte da posição inicial 3.000 menos 3, porque o movimento é retrógrado, menos 3t. A função que me retrata exatamente isso é aquela que está caracterizada na letra D. Então, ele é retrógrado, SF é igual a 3.000 menos 3t. Ok? Voltando aqui para baixo, então nós já tínhamos a resposta, mas ele vai além e vai passar na origem das posições no instante. Ele quer saber quanto tempo esse móvel demora para chegar aqui nessa posição. Sabendo disso, nós vamos ir para a equação. Então ele diz que a posição final é a origem das posições, quando a origem do movimento é na posição 3.000 e a velocidade desse móvel é 3 metros por segundo. Nossa incógnita aqui é o tempo. Vamos lá, vou montar a equação. SF é igual a SO mais VT. VT, uma letrinha do lado da outra, é sempre multiplicação. Continuando a brincadeira. Posição final, origem das posições, igual a 3.000 menos 3t. Ok? Lembrando, a gente já tinha a solução. A gente só vai resolver porque se a gente tivesse que ir para mais uma alternativa, ficasse entre duas, teria que resolver igual. E eu não vou deixar ela sem resolver essa a parte matemática com vocês. Vamos lá. Esse 3.000,
ele está aqui somando, ele inverte a operação, vem para o outro lado subtraindo. O zero como é zero, a gente some com ele. Ficou lá do outro lado, menos 3 vezes t. Continuando a brincadeira, menos 3.000, esse menos 3t aqui, eles estão se multiplicando. Esse t multiplicando passa dividindo, olha aqui, ele passou dividindo. E uma coisa que eu chamo muita atenção, ele passou sendo negativo ainda. Chamando a atenção, o que a gente muda é a operação de multiplicação para divisão. Não inverte sinal, não inverte sinal, inverte operação. Então, menos 3.000 dividido por 3, nós temos um tempo lá de 1.000 segundos, caracterizando a resposta correta, a letra D. Então, nós não temos dúvida que é a letra D mesmo. Por que a gente fez isso aqui se já sabia a resposta? Porque muitas vezes você pode ir para a questão matemática e chegar a um resultado errado. O que você identifica aí? Ou um gabarito errado, ou que você não fez corretamente a equação horária do movimento. Mais uma questão, vamos continuar a brincadeira. Vamos lá, pessoal, continuamos a brincadeira. Questão número 7. É assim, ó, dois móveis A e B percorrem uma trajetória retilínea conforme as funções. E daí ele traz para nós aí a função do móvel A e a função do móvel B. Notem que por essas funções você já tem que conhecer algumas características desse movimento de cada um desses móveis. Do móvel A, por exemplo, ele parte da posição 30 metros. A origem do movimento é na posição 30. Mas significa que ele começa a ganhar posições em função do tempo em 20 unidades. Mais 20 é a velocidade sendo progressiva. Então 30 da onde ele parte mais 20t. 20 é a velocidade, mais significa que ele vai ganhar posições em função do tempo. E já do móvel B, nós temos lá que ele parte da posição 90, é a origem do movimento, menos 10, menos retrógrado. A partir do instante inicial, esse móvel começa a perder 10 posições a partir da origem do movimento, que é 90. Sendo a posição, então, em metros e o tempo em segundos. Ele quer saber qual é o instante e a posição do encontro. E aí nós temos algumas alternativas. Demora 1 segundo, 2, 3, posição 70, 60, 60 e 70. Ok, fiz uma simulação aí para nós enxergar um pouquinho de estudo. Lembrar também que SA e SB representa o SF do carro A e do carro B. Posição inicial é 30 e 90, mais e menos significa que é progressivo ou retrógrado, a velocidade é 20 e 10 e o tempo, a cada instante de tempo, nós fazemos uma análise de tudo isso. Continuando a brincadeira. Temos uma reta, movimento retilíneo e com velocidade constante. Temos dois móveis, móvel B e móvel A. As posições do móvel A e móvel B, segundo a equação, ó, a função horária, móvel A parte da posição 30, com movimento progressivo. O móvel B tem um movimento retrógrado, partindo da posição 90. Vamos lá, setinhas de velocidades, ali ó, indicando o sentido do movimento, um com 20 metros por segundo e outro com 10 metros por segundo. A grande jogada é aqui. Com certeza, nós sabemos que os dois móveis vão se encontrar nessa orientação de reta aqui, entre esses dois pontos A e B. Vão se encontrar por aqui. Se a velocidade dos dois fosse a mesma, eles se encontrariam exatamente no meio. Como o móvel A tem mais velocidade que o móvel B, então nós temos que saber que a partir do meio nós vamos enxergar que esses móveis vão se encontrar mais perto aqui da região onde se encontra o móvel B. Tem que enxergar já isso de início,
para nós chegarmos numa solução que esteja coerente com esse nosso pensamento. Vamos lá então. Com base nisso, com base na aula, segunda aula de MRU, nós fizemos exatamente uma brincadeira assim, onde nós igualamos a função horária do móvel A com a função horária do móvel B. Toda vez que nós fizermos essa igualdade de funções, nós encontramos um instante de tempo que esses móveis vão se encontrar. E com um instante de tempo, nós encontramos as suas respectivas posições no instante de encontro. Vamos lá então. SF é igual a SF de A é igual a SF de B. SF de A é 30 mais 20t. E SF de B é 90 menos 10t. Exatamente isso que eu coloquei aqui. 30 mais 20t igual a 90 menos 10t. Lembrem-se que eu só posso somar t com t, e aquilo que não tem t eu posso somar e isolar lá do outro lado, sozinho lá. Brincando, banana com banana somam-se e maçã com maçã somam-se. Não posso somar banana com maçã. Continuando, vou levar então o 10t lá para o outro lado. Lembrem que esse 10 aqui ele está subtraindo e nós vamos inverter a operação de subtração para soma. Mas, não posso dizer que ele inverte sinal? Eu não gosto do termo inverter sinal, pois muita gente se atrapalha na multiplicação e na divisão ali e inverte sinal também. O que nós devemos chamar a atenção é que esse menos 10, ele inverte a operação de subtração para soma. Agora, como eu já levei o menos 10 para lá e ele inverteu a operação para mais 10, eu vou pegar esse 30 e vou levar lá para o outro lado. Também, sendo somando aqui, ó, como ele não tem um sinal aqui de negativo, então ele está somando. Eu vou inverter a operação e vou dizer que ele vai vir para cá subtraindo. É exatamente isso que eu fiz. Então, 90 menos 30, e aqui eu tenho 20 mais 10. Fazendo a soma do 20 mais 10 dá 30. E aqui do outro lado eu tenho 60. Aqui, esse 30 está multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado dividindo. Então, deu 60 sobre 30. Nós temos aí um tempo de 2 segundos. Nós podemos ir para a alternativa B e C como corretas. Como a letra A, D e E dão outros tempos, então já temos 50% de chance de acerto aí. Tá? Então, eu sempre brinco com vocês de ir excluindo as alternativas que aparecem aí. Então, de 5, nós chegamos a 2 possíveis. Agora, o que a gente faz? Pega esse tempo e usa ele tanto na função do carro A como na função do carro B. Se você fizer o teste com as duas e chegar à mesma posição, você tem aí aquilo que nós chamamos de prova real. Você pode fazer de um e chegar à posição, mas se tu ficar na dúvida e dizer, Vini, eu posso utilizar no carro B ou no carro A? Pode. Se fizer nas duas, você tem a comprovação desse teu cálculo sendo correto. Vamos lá então. Eu escolhi um dos dois. Como aqui tem mais espaço para o lado do A, eu vou usar a função do carro A. 30 mais 20t. Quem é o t? É o tempo que nós calculamos aqui e afirmamos que é um instante de tempo do encontro. Se for encontro, agora eu quero saber qual é a posição. Posição final do carro A, que vai ser exatamente a mesma posição do carro B. Então vamos lá. 30 mais 20 vezes 2. Por que 2? Porque é o tempo que nós encontramos no instante de tempo do encontro. 20 vezes 2 vai dar 40 mais 30. Nós encontramos uma posição aí de 70 metros. A alternativa C é a alternativa correta. 2 segundos e na posição 70 metros. Mais ou menos nessa região aqui. Tá? Espero que tenham entendido essa questão. Continuamos a brincadeira. Vamos lá. Nessa questão aí, ele traz para nós a seguinte situação. Ele traz, bem complexa essa questão. Sei que deve ser analisada com calma e vamos continuar a brincadeira aí. Então ele diz assim: 3 móveis, x, y e z,
percorrem uma mesma trajetória de acordo com as seguintes funções. Olha aí, uma mesma trajetória retilínea. O que eu fiz aí? Eu coloquei um móvel X, ele partindo da posição 0, tá? A origem do movimento dele coincide com a origem das posições, com velocidade de 4 metros por segundo. Ok? Esse 4 metros por segundo me diz que ele está ganhando posições em função do tempo. Então o movimento dele é progressivo. Olha aí a informação já. Hein? Já o móvel Y, ele parte da posição 600 metros. Ali, ó, SO é a origem do movimento. E o menos 5 me diz que ele tem um movimento retrógrado. Então, a partir do instante inicial, da posição inicial dele, ele começa a perder posições com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ok? Então, o primeiro móvel é progressivo com 4 metros por segundo. O segundo móvel é 5 metros por segundo e tem um movimento retrógrado a partir da posição 600 metros. Já o móvel Z, ele parte da posição inicial 100 metros. Com velocidade positiva, significa que ele também é progressivo, só que 2 metros por segundo no sentido positivo da nossa reta. Muito bem. Com esse desenho, espero que vocês entendam o que ele solicita nessas primeiras alternativas. Vamos lá. O móvel Z, olha ali, ó, o móvel Z, fuquinha azul, possui movimento retilíneo uniforme progressivo. É exatamente isso que a gente afirmou. Nós temos uma velocidade aqui, o móvel Z, de mais 2. 2 é o que ele ganha de posições em função do tempo, e o mais significa que sim, é progressivo. Muito bem. Entendida a brincadeira? Vamos seguir adiante. O móvel Z, em algum momento futuro, irá cruzar com o móvel X e também com Y. Brinca assim comigo agora. Ó. O móvel Z, ele tem 2 metros por segundo e o X tem 4. Em um determinado instante de tempo, X alcança Z. Da mesma forma que Y e Z vão se cruzar, pois estão em sentidos opostos. Então, o móvel Z, em algum momento, não sei qual, irá se cruzar com X e Y. Sim. Os móveis X, Y e Z possuem um movimento MRU. Os móveis X, Y e Z possuem movimento MRU, movimento retilíneo e uniforme. As funções é a função horária do MRU. Então, nós chamamos lá do SOVT. SOVT é a função horária do movimento do MRU. Sim, eles não estão dizendo que os móveis ganham velocidade. Tá? Eles ganham posições ou perdem posições, progressivo ou retrógrado. Em momento algum, afirmamos que eles têm aceleração. Então, MRU para ele também. Confere para a alternativa 3 aí. O móvel X, olha o móvel X aqui, o branquinho aqui, parte com velocidade maior que zero. Assim, parte com velocidade maior que zero. Não é exatamente isso que está dizendo aqui, ó. Mais 4? Sim, mais 4 significa que ele tem um movimento progressivo. Confere para ele. O móvel X tem um movimento progressivo. O móvel X tem um movimento progressivo. Sim, foi isso que a gente acabou de afirmar na questão anterior. Y e Z, retrógrado. Z tem um movimento progressivo também. Então, excluímos essa alternativa. Tá? X e Z tem um movimento progressivo porque eles ganham posições, e Y tem um movimento retrógrado porque a partir do instante inicial ele perde posições. No instante 5 segundos, o móvel X estará na posição 18 metros. O que eu preciso fazer? Usa a função horária do movimento de X. 0 mais 4t. Ele quer saber no instante 5 segundos aonde o móvel vai estar.
a posição final de x. O que a gente usa aí? SF de x é igual a o zero, é zero, né? Então eu usei 4 vezes 5. O que dá aqui? 18. Ele diz que o móvel vai estar na posição 18. Errado. Ele estará na posição 20 metros no instante 5 segundos. Falsa alternativa. Espero ter entendido essa brincadeira aí. Continuando. No instante 10 segundos, o móvel y agora, o móvel y estará na posição 550 metros. Também devemos utilizar a função horária do movimento, só que agora do móvel y. Então, a função horária do movimento do móvel y é 600 menos 5t. 600 menos 5t. É a tabelinha que ele me formou lá. Tá? Então, 600 menos 5. Vamos lá. O que nós fazemos aí? Posição final do móvel y parte da posição 600 menos 5 vezes 10. Por que vezes 10? Porque ele está me dizendo que no instante 10 segundos, o móvel y estará na posição 550. Vamos ver se fecha isso. Então, SF é igual a 600 menos 5 vezes 10 menos 50. Então, em 10 segundos, ele perdeu 50 posições, fazendo com que ele chegue na posição 550. Confere aí para a alternativa que nós retratamos aí nesse movimento. Última alternativa. No instante 4 segundos, o móvel Z, foquinho azul lá de novo, terá percorrido 8 metros. No instante 4 segundos, o móvel Z terá percorrido 8 metros. O que nós temos que analisar aqui? Ou você utiliza essa funçãozinha aqui da posição em função do tempo, ou você usa a função horária do movimento. Como ele quer saber só a distância percorrida, eu vou usar essa equação da distância sobre o tempo. Então, no instante 4 segundos, o móvel Z terá percorrido 8 metros. Vamos ver se fecha. Olha aí, ó. Variação da posição do móvel Z, variação da posição pela equação, a velocidade, e eu tenho o tempo lá embaixo, dividindo, ele passa multiplicando. Ok? O que acontece aí? Variação da posição do móvel Z com velocidade de 2 metros por segundo vezes 4 segundos, que é o que ele me informou aqui. O móvel terá percorrido 8 metros. Vamos ver se fecha. 2 vezes 4, 8 metros. Confere para a alternativa, última alternativa aí. Espero que tenham entendido essa questão. Tentei fazer uma montagem de um desenho para explicar melhor. E bora para as próximas atividades aí que vão aparecer durante a semana. Um grande abraço, pessoal.